Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui em mais uma devocional da Primeira Igreja Presbiteriana de Saquarema. Eu, Reverendo Birajara Maciel, estarei com vocês fazendo essa devocional que tem por título hoje o verdadeiro arrependimento. E o nosso texto base encontra-se no Salmo 51. Salmo 51, que diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios. Do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Palavra do Senhor. Conforme nós vimos no primeiro versículo, aqui nós geralmente fazemos a leitura dos salmos e esquecemos daquela letra que está em itálico, mas aquela letra no original, aqueles dizeres, fazem parte do primeiro versículo. Então, como nós podemos ver, esse salmo foi feito por Davi depois dele ter possuído Batseba. Todo mundo conhece a história do que aconteceu. Ele, ao invés de ir para a guerra, ele fica em casa, ele vai para a sua varanda, e da varanda ele contempla uma mulher bonita que estava tomando banho, e ele deseja aquela mulher, e ele faz de tudo para possuí-la, ao ponto de enviar o seu marido, Urias, para a frente da guerra para morrer, e assim possuí-la. Davi pecou, e esse pecado trouxe consequências sobre ele. O Salmo 32 também fala sobre isso, mas aqui no Salmo 51 já é uma confissão de alguém que está arrependido de tudo que fez. Por isso, o título de hoje é o verdadeiro arrependimento, porque geralmente costumamos confundir remorso com arrependimento. Remorso e arrependimento. E o verdadeiro arrependimento, em primeiro lugar, ele é fruto de confissão. É fruto de uma confissão. Nós podemos ver isso do verso 1 ao verso 6. Nós podemos vê-lo falando assim: compadece de mim, por quê? Porque preciso da sua misericórdia e apaga as minhas transgressões. Depois ele fala: lava-me completamente de quê? Da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ele fala que conhece as transgressões dele e o pecado está sempre diante dele. E ele fala: pequei contra ti e fiz o que é mal perante os seus olhos. Davi, ele confessa o seu pecado diante de Deus. Ao pecarmos, a primeira atitude que devemos ter
diante de um arrependimento sincero é confessar. Devemos confessar aquilo que tem entristecido o coração de Deus. Às vezes nós esquecemos de confessar. Achamos que porque Deus é misericordioso, é bondoso, Ele irá nos perdoar. E às vezes nós só confessamos os nossos pecados no culto de domingo à noite, enquanto que a confissão tem que ser logo após pecarmos, porque todos nós pecamos. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Somos salvos, mas somos pecadores. Só seremos santos de não errar e não pecar somente no céu. Mas aqui, no nosso dia a dia, é a busca pela santidade, santificação. É a nossa luta diária, da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Mas ao pecarmos, devemos nos lembrar sempre de confessar diante de Deus o nosso pecado. E é interessante que ele se sente responsável pelo próprio pecado. Davi, ele não nega que pecou. Em nenhum momento ele fala, eu não pequei. Eu? Que é isso? Não fui eu. Ele não tenta dar justificativa. Ela que estava tomando banho. Eu não tenho culpa. Ela que estava lá. E ele não tenta colocar a culpa em outros. Ele assume o seu erro. E ao assumir o seu erro, ele confessa ao Senhor. Confesse o seu pecado ao Senhor. Por mais que você ache que seja mínimo, mas é pecado. Porque pecado é tudo aquilo que transgride a lei do Senhor. O verdadeiro arrependimento também é fruto de uma súplica. Não apenas de uma oração qualquer, mas de uma súplica. Podemos ver isso do verso 7 ao verso 12. Ele fala, purifica-me, lava-me. Depois ele fala, faz-me ouvir júbilo e alegria. Ele pede, esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele também suplica por um renovo dentro dele. Ele também suplica para que o Senhor não repulse eles da presença dele e nem que retire o Santo Espírito. E depois ele pede, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. O verdadeiro arrependimento, ele é fruto da confissão, uma confissão sincera. Ele é fruto também de uma súplica. No momento em que você pecar, que nós pecarmos, devemos ter essa atitude de suplicar ao Senhor pelo seu perdão. Somente o Senhor pode perdoar os nossos pecados. E, em último lugar, o verdadeiro arrependimento gera restauração. Podemos ver do verso 13 ao verso 19. O interessante que nós podemos ver desse 13 ao 19 é no 13 que ele diz assim, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Por quê? Porque verão nele o fruto desse arrependimento. E sabe qual é a base desse arrependimento, dessa restauração? Dessa restauração? Vamos lá em 1 João, capítulo 1, verso 7, parte B, e verso 9. Diz assim, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! O verdadeiro arrependimento é fruto da confissão, da súplica e da restauração, porque a base dessa restauração é o sangue de Cristo Jesus. É o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sangue precioso derramado, sangue que nos lava. Temos aquele hino que fala, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Somente o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas precisamos ter uma vida de arrependimento. Uma vida de confissão. Uma vida de súplica aos pés do Senhor. Aí sim, seremos perdoados. Não pelos nossos méritos, mas por Cristo Jesus. Vamos orar? Pai,
Louvado e engrandecido seja o teu nome, porque o sangue do teu Filho nos purifica de todo pecado. Ajuda-nos, ó Deus, através do teu Santo Espírito, a termos um coração que confessa o pecado. Dá-nos, ó Deus, a vontade sempre de estar diante de ti com súplicas, pedindo perdão. E ao cairmos, ajuda-nos a levantar, Pai. Que seja assim, para a glória do teu nome e no nome de Cristo Jesus, assim eu oro. Amém. Mais uma vez, eu agradeço aos irmãos que estão online conosco nessa transmissão. Amanhã será o nosso estudo bíblico. Você é o nosso convidado. Que assim o Senhor te abençoe, te guarde e te dê uma noite abençoada em nome de Jesus.